novamente, meus amigos, na companhia do Dr. Nogara, excelente profissional, advogado especializado na área trabalhista, para atendimento das empresas. Prazer novamente, Dr. Nogara, seja bem-vindo como sempre e respondendo hoje um e-mail aqui de um telespectador seu. O prazer é sempre meu, Maria, de participar desse belo programa. Obrigada, doutor. Bom, tem um e-mail aqui do seu Aristeu. Ele disse, inclusive, que não perde o seu quadro. Não perde. Adora ouvir as suas explicações, doutor Nogara. E ele mandou um e-mail aqui. Obrigada, seu Aristeu, pela audiência. Ele diz assim, doutor. Meu funcionário teve um acidente de trabalho em 2004. Quebrou uma perna, ficou 1 ano no INSS, retornou à empresa e agora entrou com um processo trabalhista cobrando uma indenização. Então ele faz, doutor, 2 perguntas, mas a primeira ele quer saber como proceder, doutor Nogara. Bom, pelo pouco que eu tive ciência do que me relataste, é uma ação indenizatória em decorrência de acidente de trabalho. A primeira coisa que ele tem que fazer, eu não sei qual é a data da audiência que está marcada, mas certamente já está marcado, que ele deve ter recebido a notificação. Ele deve procurar um advogado, de preferência especializado na área trabalhista, né, para que já no dia da audiência ele proceda à defesa escrita, né? Ele é obrigado a proceder à defesa escrita. Então, não sei, muitas vezes ele tem pouco tempo, ele tem que já começar a agilizar essa defesa dele, né? Então tem que arrumar a documentação, procurar um advogado especializado na área trabalhista, entregar essa documentação, relatar os fatos, né? Para que ele consiga implementar uma defesa de forma efetiva já nessa audiência inicial. Então já encontrou o seu advogado, seu Aristeu. Doutor Nogara, claro, né? Outra pergunta aqui que ele lhe faz, doutor. Ele indaga aqui, se o funcionário tem chances de ganhar ação, mesmo já tendo se passado 6 anos do acidente. Bom, a análise, mais uma vez, é superficial. A gente não sabe os pormenores do processo, né? Mas se já se passaram 6 anos do acidente de trabalho, é bom esclarecer que no Código Civil antigo, de 1916, esse prazo para ações indenizatórias de acidente de trabalho era um prazo de 20 anos, né? Então as pessoas não se preocupavam muito em entrar com a ação logo, né? Eu tenho 20 anos para entrar com a ação contra a empresa, eu vou esperar um pouquinho para ver como é que eu vou ficar, como é que a empresa vai ficar, né? Só que agora com o Código Civil de 2002, que entrou em vigor em janeiro de 2003, esse prazo foi reduzido drasticamente para 3 anos, né? Para 3 anos. Então, o que está ocorrendo na Justiça do Trabalho aí, nessa mudança de legislação é que muitas pessoas que foram vítimas de acidente de trabalho estão perdendo o prazo para entrar com a ação e quando vão entrar já é tarde, né? Porque daí muitas vezes são vitimados pela prescrição, né? É um instituto jurídico, né? que faz com que a pessoa perca o direito de entrar com a ação por ter passado já o prazo que a lei estabelecia para que ela entrasse. Ele perguntar se porventura alguém não soubesse o que seria prescrição, então, o senhor já explicou, não é, doutor? Terminou o prazo. A prescrição, de uma forma simplista de explicá-la, né, ela é a perda do direito de ação por ter decorrido o prazo que a lei estabelecia para entrar com a ação, né? Ou seja, a empresa, né, o intuito da lei é fazer com que a empresa não fique eternamente esperando pelo ajuizamento da ação, né? Será? Ele tem a vida toda para entrar com uma ação? Não, ele tem o prazo estabelecido. Se não entrar nesse prazo estabelecido, ele perde esse direito de ingressar em juízo com a ação indenizatória, né? Um termo que se usa assim popularmente diz assim, a ação caducou, né? Sim, é uma coisa, é um modo vulgar de denominar, mas passa o tempo e aí não tem mais jeito. Pena que seu Aristeu não passou detalhes, né, doutor, pro senhor responder como ele deveria proceder, né? Quer dizer, como ele deveria já resolver o problema. Faltaram dados aqui, não é, doutor Nogara?
Porque ele passou um relato bem simples do processo, sintetizado do processo, mas pode ser que haja alguns pormenores aí que a gente desconheça e que aí o parecer que a gente está dando agora nem seja aplicável ao caso em concreto. Né? Claro. Doutor, então, teriam 3 anos. E esses 3 anos começariam quando, doutor, para entrar com o processo? Bom, aí é um tema bem polêmico, né? A data inicial é o marco inicial do prazo da prescrição, né? Sabe? Tem juízes que entendem que é da data do próprio acidente de trabalho, né? No caso da data que ele quebrou a perna, a gente está falando, né? Tem outra corrente que entende que é da data em que ele entrou no INSS, começou a usufruir do benefício previdenciário acidentário, né? E tem outra corrente que entende que é da data que ele teve alta do INSS, né? Então tem posição para todos os gostos aí, né? Doutor Nogari, quando se trata de doença ocupacional, como começar a contar este prazo? Bom, aí é um pouquinho mais complicado, né? Se já o marco inicial é um tanto polêmico, esse também trouxe várias controvérsias na Justiça do Trabalho, né? Porque a doença ocupacional é aquela que o funcionário contrai no decorrer de suas atividades laborais, muitas vezes repetitivas, né? E muitas vezes ela não se caracteriza numa data, né? Como saber se ele ficou incapacitado em janeiro, ou em julho, ou em dezembro, ou num ano ou no outro, né? Então, com base nisso, o Superior Tribunal de Justiça editou uma súmula de número 278, que é aplicado para esses casos aí, que diz que a prescrição, o prazo de prescrição, começa a contar esses 3 anos a partir do momento que esse funcionário, esse empregado, teve ciência inequívoca, né, de que ele não estava mais capacitado para exercer suas atividades laborais, né? Então, a partir deste momento, né? E aí tem uma outra pergunta que se faz ainda, que eu vou fazer às vezes do entrevistador e do entrevistado. Que é o seguinte, como é que eu vou saber, como é que eu vou ter ciência inequívoca que foi essa data, né? Exatamente. Isso ocorre bastante, aliás, acho eu que ocorra bastante, porque imagina aquela secretária que passa o tempo inteiro na frente do computador, sem dar uma voltinha, sem caminhar, porque a gente tem que se exercitar um pouco durante o dia. E se ela passa das 8 horas às 18 horas, só sentada, né? Só um minutinho para almoçar. Pode ficar com problema de coluna, né? Tá? Como é que ela vai saber quando é que teve início esse problema de coluna, né? Aí ela pode... vai ser através de um laudo médico que geralmente marca a data inequívoca que ela estava incapacitada para o trabalho, né? E esse laudo ele pode ser o laudo do administrativo do próprio INSS, né? Porque se ela vai para o INSS, ela vai ser submetida a uma perícia e lá vai ser feito um laudo. Esse laudo pode servir como uma data da ciência inequívoca que ela não tinha mais condições de trabalhar, né? Pode ser um laudo da própria Justiça do Trabalho, né? Que ela esteja enfrentando já esse processo trabalhista, submetido ao perito da Justiça do Trabalho, ele possa fazer um laudo que esse laudo venha a se constituir nessa data inequívoca. E também pode ser um laudo do próprio médico particular, que ela tenha se submetido, né? E vai também ter validade para marcar essa data inicial, da qual ela terá 3 anos para entrar com essa ação indenizatória com pedido de natureza civil por acidente de trabalho. Essa seria, então, a orientação, doutor? Essa seria a orientação. Certo. Muito obrigada, doutor. Obrigada por ter respondido o e-mail do seu Aristeu, seu telespectador assíduo. Não lhe perde. Então, até semana que vem, doutor. Obrigado, igualmente. Obrigada. Então, gente, quem precisar resolver problemas, os empresários, o doutor Nogari está à disposição. Telefone 33912242. Ou então, podem fazer que nem o doutor Aristeu e mandar e-mails que o doutor Nogara responde aqui no programa. nogara@rs.net. E a semana que vem, novamente, o doutor falando mais sobre direito do trabalho.